Os desenhos são uma entrega a fragmentos de memórias, em busca de uma nova realidade plástica. São uma descoberta constante. Neles há uma poética das formas, uma concepção de liberdade. E assim escreve a historiadora de arte Manuela Branco Sinec sobre os desenhos de João Chartas de Almeida, e a convidada das conversas Égide de hoje cresceu por entre os desenhos aqui evocados. Maria João Bahia, obrigado por nos receber. O seu processo criativo das joias que faz também passa sempre por um desenho? Passa sempre por um desenho. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Mas sim, passa sempre por um desenho e depois desenvolver a ideia, o pensamento e tentar materializar aquilo que nós idealizamos e que queremos ver concebido numa peça, numa joia, no meu caso. Sabe logo à partida que materiais vão dar vida a esse desenho? A base, normalmente, da matéria da peça que vou conceber, sim, sai, porque se são joias, normalmente são em ouro, mas as pedras não saem. Muitas vezes desenvolvo o trabalho começando pela pedra, o trabalho começa a partir daí. Outras vezes é o desenho que vai à procura, a peça que vai à procura de uma pedra, mas eu gosto muito de matéria orgânica, de pedras orgânicas naturais, sem serem lapidadas, mesmo que sejam brilhantes em bruto, diamantes em bruto. E portanto, muitas vezes tenho uma pedra dessas e a partir daí desenvolvo o trabalho. Designer de joias, Uris, escultora, joalheira, como é que se apresenta? Escultora não. Mas não há um trabalho da mão? Sim, há um trabalho, mas escultora não. Escultora é o meu pai, eu não. Sou o pai. Este livro, esqueci-me de referir o título, Os Desenhos e Riscos no espaço do escultor Chartas de Almeida poetizam a cidade. A sua arte, então, terá nascido quando deambulava pelos esboços, pelos desenhos do seu pai? Eu acho que nasceu, eu acho que o meio onde nós nascemos e a envolvência, se nós já tivermos alguma aptidão, de alguma forma, ajudam a nossa formação e puxam-nos para uma parte mais estética, mais artística. E eu lembro-me de ir para o ateliê do meu pai muito pequena, com, sei lá, 4, 5, 6 anos, e de ele estar a trabalhar no barro e estar a fazer esculturas grandes e eu ir mexer no barro e fazer coisas no barro. Chegou a assinar uma delas? Pois foi, como é que sabe? Sabe tudo! Como é que sabe isso? O que é que assinou? Foi uma peça de barro? Não, o meu pai estava a fazer, eu acho que era o Monumento ao Bombeiro, que penso que está em Aveiro. E estava com uns andaimes enormes no ateliê e depois disse, olha, venha cá acima, e eu subi nos andaimes e assinei numa peça, numa parte do monumento. Portanto, ainda lá está essa assinatura. Pois não sei, isso eu já não sei, mas sei que sim, e foi uma coisa que me marcou imenso, que muito mais tarde, eu fiz isso com os meus filhos, que achei imensa piada, mas nunca tinha pensado, só que quando estava a fazer, foi quando fui convidada para fazer uma peça para o Papa, de Bento XVI, quando veio a Portugal, que foi o Relicário de São Vicente. E lembro-me que na altura aquilo foi todo um processo, uma história engraçada. Convite do Patriarcado de Lisboa. Foi a convite do Patriarcado de Lisboa e depois tive que ir à Cepa e escolher a relíquia de São Vicente e nessa altura eu estava a ler o Código da Vinci e senti-me a interpretar uma personagem dessa história. Sim, porque eu já andei com uma relíquia na mala, mas era o livro do Essa de Queiroz. A Maria João andou com uma relíquia na mala por Lisboa. Andei, mas o mais engraçado também era eu andar com a relíquia, era a quantidade de segurança que havia na Sé, e as chaves e aquela coisa toda, tudo fechado. E depois de repente abre-se a porta e eu venho para a rua e tinha a relíquia, mas claro, ninguém sabia, evidente, ninguém sabia, nem ninguém ligaria àquilo. E andei pela rua, mas tive um ataque de riso a achar realmente isto é um filme, não é? Como é que... de que era a relíquia? Sei, era de um osso da parte, não sei, eu escolhi no meio de uma data de relíquias
escolhi qual é que era aquilo que eu achava que era o mais apropriado, mas lembro-me quando cheguei aqui à loja a Visualante, aqui em frente, porque no caminho estava a pensar qual era o vidro e como é que fazia, depois lembrei-me das lentes. Então, quando fui e falei com o diretor e disse, olha, o gerente daqui da loja disse, olha, eu tenho isto aqui. Disse, não me deixe isso aqui, por amor de Deus. Nem pensar, eu não quero isso aqui, leve lá. Mas foi muito engraçado, foi muito giro. E depois, nessa altura, quando estava numa das fases do trabalho e os meus filhos vieram ver, eu disse, então vamos assinem todos aqui a peça, mas... Nesse sentido também de mas legado, mas depois lembrei-me desta história do meu pai me ter dito, olha, venha cá acima, não sei se ele disse venha cá acima, sim. Sei que eu subi e sei que assinei uma parte da peça que ele estava a fazer. Então, mas nasce há um caldo de cultura, calhar, de sensibilidade para a arte. Se calhar sim. Quando é que lhe surge essa ideia de eu quero fazer isto na vida? Isso foi mais tarde. Houve uma altura que eu fazia cintos e pulseiras e colares e vendia. E depois, na altura em que fiz aqueles programas de que falámos um pouco falámos antes. Há bocado. E depois, nessa altura, sim, eu fazia isso e depois, mais tarde, mais ou menos na mesma altura em que depois dos 17 anos, em que fui para a faculdade e ao mesmo tempo estava a levar mais a sério a parte de joalharia. E 2 anos depois estava completamente na joalharia. Como é que foi esse abandonar direito para se voltar para as joias? O que eu gostava de direito era de direito internacional, mas até chegar lá é um processo muito chato. E o resto eu não me identificava nada com aquilo, só me identificava mesmo era com o ambiente da universidade e o bom que era aquela idade e estar na universidade, era giríssimo, era um ambiente giríssimo. Então estive lá 2 anos, 3 anos mais ou menos, e depois a seguir, mas ao mesmo tempo já fazia também... Esteve na clássica? Não, isso era muito mais à séria. Naquela altura estava na Livre, que era muito mais descontraído, e era onde eu tinha mais amigos. Não sei, fui parar à Livre, mas eu gostava de Direito Internacional, eu teria gostado. Mas em simultâneo fazia um curso de Oriçaria? Fazia. Portanto, já planeava pelo menos tentar conciliar, sim, era isso? Sim, e depois... Mas o seu pai disse-lhe, não, faz não um curso nada, sério não, de todo, não, nem uma coisa nem outra. Melhor que a maior parte compreende que não a arte todo, é um caminho irresistível. Sim, não disse de todo. Eu quando fui não fez objeções e quando disse que queria sair também não fez objeções nenhumas. Mas a ideia era ser embaixadora? Eu gostava, porque eu gosto de viajar, gostava, portanto isso era uma e gosto de conversar, portanto era uma profissão que... E acaba por ser uma embaixadora de Portugal, com as suas joias, com a sua arte, é verdade. Sim, uma embaixadora diferente. Sim. Mas eu tinha algumas afinidades com essa profissão em si. Agora, o processo é muito... aquela parte de direito toda que se tem que saber, não era por aí o meu caminho. Não. E depois inicia um percurso de experiência no Porto, na oficina de Mestre Alcino, Manuel Alcino, depois Lisboa, a oficina de Mário Silva, maçaricos, ácidos, pó, uma mulher, aposto que entre homens, maioritariamente, foi essa a sua principal universidade, estas oficinas? Foi. Só se aprende fazendo? Foi, porque aquilo que eu gostava mesmo era de saber como é que se fazia, não era propriamente a parte do desenho, a parte da criação, da conceção, era mais a parte mesmo da execução. Como é que se arranjavam as ferramentas, como é que se fazia as soldaduras, como é que se cortava, como é que se... Exatamente, como é que se embutia, e portanto, na oficina do Manuel Alcino, no Porto, o mais fascinante é que faziam peças enormes, animais enormes, elefantes e girafas e patos, e portanto toda aquela parte... material? Em prata.
E toda aquela, mas peças grandes, e portanto, toda aquela parte do cinzelar, eu adorava saber fazer aquilo, percebe? Como é que se soldava depois, como é que se juntavam as asas e as folhas e a fundição. Toda a parte técnica... Escultórica. Exatamente, a parte técnica eu adorava saber fazer. E então estive lá mais ou menos um ano, a trabalhar e a fazer com horário de trabalho exatamente igual aos homens, aos outros oficiais, a aprender e a fazer tudo, mas era fascinante. O limar, o lixar, o polir, o meter no betume para depois dar a forma às peças. E depois disso, arranjei uma oficina em Lisboa, que era para fazer a parte toda de joias, que tem algumas parecenças, mas é bastante diferente, porque são peças muito mais pequenas, mais minuciosas. Não é uma questão de minucioso, mas é outra escala e tem outro tipo de requisitos e de técnicas. Mas aí tinha a parte de fazer em série e depois tinha a parte de fazer peças novas. Por sorte, eu apanhei uma altura em que eles estavam com um trabalho grande para os Estados Unidos, em que tinham que fazer peças grandes para o cinema ou para o teatro, com pedras que não eram pedras, eram umas pedras muito maiores do que as que se usam normalmente em joalharia, que estas pedras brilhantes, pequeninas, não era nada disso, eram pedras grandes. E eu adorava aquilo. Porque primeiro eram sempre diferentes e depois tinha mais liberdade de perguntar, olha, pode ser assim, ou fazemos assim, ou fazemos assim. E, portanto, gostava imenso. Foi aí que nasceu o convite para a coroa de Miss Wonderland? Não, isso já trabalhava sozinha. Com o Carlos Castro, pode ser? Eu acho que era ele. Agora estou um bocadinho baralhada, mas eu acho que tenho quase a certeza que era ele. Mas já foi há alguns anos. Chegou a dizer-me como é que se apresenta em termos daquilo que faz? Maria João Bahia, joalheira. Que conciliou, desde sempre, com uma determinação de empreendedorismo também. Portanto, é uma artista, mas é também uma empresária. E, aliás, em jovem, creio, em criança até, vendia já pequeninas joias feitas de conchas. Sim. E era assim? Era. Essa vocação também já existia? Eu nunca pensei em querer vingar no mundo dos negócios. Eu pensei que tenho esta vocação e vou ter que vingar, ponto. Quer dizer, vou ter que viver disto, senão como é que eu vivo? Portanto, foi mais por aí que eu pensei. Não pensei exatamente... Que queria ser uma mulher muito bem sucedida, muito... Não, isso... Ainda nessa época de opções, já referiu, eu mostrava-lhe há pouco uma fotografia que estaremos a ver nesta conversa em que está com Artur Agostinho. Tenho também aqui uma entrevista da TV Guia em que aqui está uma figura muito televisiva. Como é que foi participar neste concurso em que era assistente, coadjuvante de Artur Agostinho? Então aconteceu que eu estava a fazer de figurante num filme com a Vitória, com a Vitória Eprop no Jardim Zoológico e fazia de mãe de umas crianças pequeninas e a certa altura puseram-me a andar num barco que há naquele lago, que há lá dentro do Jardim Zoológico. E a certa altura, quando eu saí, alguém me perguntou se eu não queria ir à RTP para fazer um casting no dia a seguir. Eu disse, mas para quê? Eu disse, vá lá, às tantas horas nós estamos à sua espera lá. Está bem, fui. E pronto, daí cheguei lá e depois fizeram o casting e foi especial. E depois pronto. Estava o Artur Agostinho no casting? Estava o Artur Agostinho. E estava... Que é uma das grandes figuras da comunicação. Era, e enfim, está na nossa história como um dos grandes comunicadores. Já o conhecia? Não, de todo. Então, não conhecia ninguém. Estava tranquila? Não estava nada. Ainda por cima me disseram-me, a certa altura, era no Estúdio 1, lembram-se? Não se lembra? Era ali nas bombas da gasolina, no Lumiar. E o Estúdio 1 era uma coisa enorme na altura. Para mim era enorme, porque era a primeira vez que eu entrava num estúdio. E aquilo estava cheio de gente à volta e eu só via os locutores da televisão e aquela gente toda e o Artur Agostinho no meio diz-me olhe para todas, olha assim de uma ponta à outra
para todas as pessoas. E eu olhei, depois ele disse, então, quem é que escolhia para fazer um filme consigo? Eu disse, como assim? Eu não escolhia ninguém, porque eu não venho aqui para fazer filme, não sei o guião, e fiquei furiosa. Fiquei furiosa com aquela pergunta. E pronto, e depois vi-me embora e pensei, nunca vou entrar na vida porque não fui nada simpática. E não fui, porque fiquei irritada. Mas não sabia que aquilo era para a câmara ver como é que... o perfil e como é que eu olhava. Ninguém disse nada e, portanto, tinha, 17 anos, só que foi. E achei aquilo uma... A televisão manipula logo nos castings. Eu achei aquilo uma coisa horrível, fiquei furiosa e nunca pensei, mas também quando cheguei a casa não contei nada, fartei-me de chorar e pronto, e depois... E passaram uns dias. Foi logo a seguir, quando cheguei a casa já tinham telefonado e já tinham dito que eu tinha entrado e eu dizia, mas entrei aonde? Meu pai, entrou num programa da televisão, o que é que vai fazer? Eu disse, não posso ter entrado, é impossível, mas depois não contei o que é que tinha acontecido. E divertiu-se? Foi giro. Mas, olha, fui para o ar sem saber nada. Sem dicas, Nenhumas. sem De informação. repente vai para o ar, depois as luzes estavam ao contrário, eu não conseguia ler nada porque a luz era muito forte. Eu não sabia como é que se tratavam as pessoas, se era o senhor, se era o Manel e o sabe, se era a Fernanda ou como é que aquilo era, se tinha que dizer o senhor. Mas aposto que ao fim de algum tempo... Sim, mas é completamente, Foi lançada às esferas, por isso encontraram no Jardim Zoológico. Mas... Foi mais ou menos isso. Tornou-se uma figura pública. Porque estamos a falar de 82, 83, toda a gente ia à RTP. Não havia mais nada também. Não havia mais nada. O Artur Agostinho era a figura. E um concurso de cultura geral, toda a gente via. E então, como é que era andar na rua? Olha, era engraçado porque aquilo mais que confusão me fazia, havia uma loja na Dom João, ao pé do Arieiro, não era do Arieiro, era da Universidade do Técnico, aquela rua por trás, como é que eu não sei como é que se chama, que vai ter a... Praça de Londres, Praça de Londres, por aí. Havia uma loja que era a loja que me estava a vestir. E então lembro-me que um dia ele disse, olha, não quero levar este vestido, um vestido verde e branco aos quadrados, que eu mais me esqueço. Eu disse, gosto, era giríssimo o vestido. Ele vai, é que nós não conseguimos vender o vestido. E acredita, no dia seguinte não havia o vestido na loja. Era uma coisa... E os sapatos eram da sapataria Charles e desapareciam tudo. Eu pensava, como é que é possível? Quer dizer... Realmente a força que a televisão tem e naquela altura eu acho que ainda tinha mais do que hoje, porque também não havia mais nada. Claro, toda a gente via. Era única. E pronto. E ainda foram alguns anos, não ficou com vontade de seguir esse mundo? Não. Caçoa? Não fiquei com muita vontade, porque continuava a sua formação? Continuava aqui, sim. Mas depois, na altura, até quando fiz essa altura do filme, lembra-se do Tosé Martinho, claro. Estavam a fazer um filme cá. E depois houve um jantar e convidaram-me para ir para a Itália e disse, aí achei piada, que era para fazer cinema em Itália, achei imensa piada. Eu disse ao meu pai, nem pense numa... E não deixou. Nem pense numa coisa dessa. Aí a autoridade patronal. Nem pense, agora fazer um filme, era só que faltava então, agora fazer Maria um João filme. Bahia, se quisesse mas aí mesmo, eu tinha achado piada, mas aí o meu pai não deixou disso, nem pensar. Foi só por isso ou porque, de facto, não achei piada. Era demasiada aventura? Não sei, não vai muito a sério, mas achei piada. Achei piada o convite. Achei piada o convite. E achei piada. Naquela altura, não sei, se não tivesse a fazer já outras coisas... Perdeu-se uma figura. Ou se eu tivesse dito, olha, vá, que giro, vá, bora, vai... Não sei, mas a Maria João teve outra abordagem aos palcos. Então. Mas da parte com o Filipe Laféria, a maldita cocaína, de outra forma. Mais revelações. Mais revelações. De outra forma. De outra forma, sim. Fez os adereços, não foi? Fiz os adereços para o Filipe Laféria. E... Como é que foi essa experiência? Foi giríssimo. Com palcos, com artistas. Isso foi giríssimo. Ir para lá e estar a ver os ensaios e estar a discutir o que é que se fazia, quais é que eram os adereços e fica bem e trabalhar com a equipa técnica dele. Isso foi muito giro. Ele é uma força da natureza. É uma força da natureza. Isso eu gostei imenso. Foi muito, muito divertido. E foi uma das formas de fazer o seu trabalho chegar ao grande público. E fê-lo de muitas maneiras, das linhas de gastro-joalharia design para a Vista Alegre e Atlantis, joias vendidas a bordo, medalhística para a Gulbenkian,
estes trabalhos para Filipe Lafayette, o troféu aos Globos de Ouro, o troféu da Mulher Ativa, o relicário para o Papa Bento XVI. Maria João Bahia sempre procurou isso, que a joalharia não estivesse fechada, fosse conhecida, que chegasse a um grande público. Uma arte de elite, mas com que toda a gente pudesse sonhar. Eu acho que sim, efetivamente é uma arte de elite e acho que toda a gente pode sonhar, mas muitos dos trabalhos eu tive a sorte de ser convidada. Sorte? Sim, há sempre um bocadinho de sorte, temos de ter um bocadinho de sorte. Fazemos para ter sorte, Mas não é só trabalhamos sorte. muito, mas não é só sorte. Eu não andei propriamente à procura. Eu acho que a pessoa, ao longo da vida, no trabalho, tem que ser bastante íntegra na sua postura, no seu percurso, no seu crescimento, e depois é o mercado que nos vai julgando e que vai aceitando ou não aceitando. E também temos que estar enquadrados e estarmos a viver, e estarmos a fazer e a conceber peças que se identificam também com as pessoas. Portanto, Mas o meio sempre teve muito essa tendência para ser fechado, para ser de elite. o meio? O meio da joalharia. A própria arte da joalharia. Sim, a própria arte da joalharia é muito secreta. Eu lembro-me de ter começado a trabalhar e eu acho que muitas das coisas, de estar a dizer, olha, eu gostava de fazer isto porque não conseguimos fazer, não, isso é impossível, isso não se faz. Mas eu acho que nem só aí, porque ao longo da vida eu vi que, por exemplo, quando fiz um trabalho com a Atlantis foi a mesma coisa. Há sempre, quando fiz um trabalho na CEPAL, também aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, as pessoas, quando saem daquela rotina porque estão programadas, normalmente os técnicos e os profissionais dessa área, não gostam porque saem da zona de conforto e, portanto, têm que ir à procura, têm que ir desenvolver, têm que ir procurar, têm que ir saber se é possível ou não é possível fazer aquilo que lhes está a ser pedido. No meu caso, eu acho muito mais piada porque eu detesto a rotina e detesto estar a fazer as coisas sempre iguais. Portanto, quando me vêm pedir coisas que são completamente fora do comum, é aquilo que eu gosto, porque é aquilo que me faz puxar mais pela cabeça, que faz pensar como é que eu vou resolver isto. Por isso é que eu gostava da parte técnica, que era para me dizerem, não, isso não se consegue. Eu disse, não, consegue porque eu sei que se consegue. Porque se fizer assim, 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 consegue, porque eu já fiz e sei que se consegue. Portanto, bora lá, vamos fazer. Mas isso é preciso ter o conhecimento técnico e essa parte da aprendizagem que eu queria era exatamente para tentar saber até onde, o que é que eu posso fazer para fazer texturas diferentes nos metais, para dar uma volumetria diferente às peças, mas sem ser de uma forma tão séria e tão formal, clássica. tão clássica. Para poder desconstruir esse tradicional que está imposto quando se faz uma peça. E, portanto, era isso que eu queria saber fazer. E, portanto, eu acho que... e lembro-me que quando fazia perguntas, dizia, não se consegue. Eu disse, não, vamos ver, se fizer os cortes aqui, se juntarmos um fio de prata para dar sustentabilidade e a seguir metermos isto em água forte, desaparece a prata e, portanto, temos a peça como nós queremos. Portanto, nós vamos conseguir. E, portanto, consegue-se. Mas lembro-me que muitas vezes as reações não eram muito simpáticas. E era logo uma abordagem negativa. Não, esqueça. Havia muito obstáculo. Havia muito obstáculo. Resistência à mudança. Mas a joalharia tem conhecido muitas mudanças na forma de abordar esteticamente, de ser abordada esteticamente. Há hoje muita joalharia que não trabalha com materiais preciosos, com pedras preciosas, com materiais nobres. Para si há distinções? Há uma alta joalharia, há uma joalharia mais de artesanato? Onde é que se traça uma fronteira? Sim, há uma joalharia de artesanato, há uma alta joalharia e normalmente associada à alta joalharia estão mais os acabamentos e estão mais os componentes depois da peça, que são normalmente peças mais com pedras de melhor qualidade e que têm os acabamentos muito mais requintados e muito mais refinados e muito mais pormenorizados, tanto na parte visível como na parte de trás da peça. E isso chama-se, de facto, que é uma joalharia, a alta joalharia.
E a parte do artesanato é feita normalmente mais de uma forma intuitiva e a pessoa vai moldando, mas sem ter aquela... sem ter esses pormenores que fazem a diferença. Porque, de facto, efetivamente, o acabamento de uma peça faz a diferença. A peça pode ser muito orgânica, mas ter... muito desconstruída, mas ter pormenores que são importantes nos acabamentos, nas articulações, na maneira como são soldadas, vê-se ou não se vê a soldadura, pode-se ver, mas então se vê porque por uma razão específica, e qual é a razão? Porque lá está. Agora, pode-se ver porque calhou mal. É diferente. Portanto, há sempre, e isso é visível num trabalho, que a gente olha e percebe como é que o trabalho é feito. As marcas da distinção, como em qualquer arte, e a joalharia é uma das belas artes. É. Não sei se há uma categorização. Pergunto-me até se não será a primeira das artes, porque os homens primitivos terão entoado melodias, pintaram certamente nas cavernas. Os amuletos. Mas talvez o primeiro que tenham feito foi usar algo no corpo como decoração. Sim. Vem de uma longa linhagem, de uma longa tradição. Voltamos aqui aos desenhos com que iniciei a conversa. Tem desenhos de todas as joias que já fez, Maria João Bahia? Não tenho. Tivemos um ataque, os hackers, e desapareceu uma grande parte dessa informação, mas ainda tenho alguns, sim. Mas uma grande parte desapareceu. É aquelas coisas que nós pensamos, sabe, para ficar mais protegido e mais, mas de repente, apesar das proteções, há sempre qualquer coisa que nos escapa. Só os diamantes é que são eternos. E mesmo assim, eu li no seu site que quando lhe fazem um pedido de uma joia pessoal, um pedido pessoal, que transforma a história daquela pessoa em joia. Como é que faz esse processo? Como é que faço? Conhece a pessoa primeiro, priva um pouco com ela, para tentar perceber o que é que ela quer, senti-la. Sim, exatamente isso. É sentir. É sentir, tentar perceber o que é que se pretende transmitir e o que é que essa pessoa pretende e depois concretizar, materializar essa ideia. No fundo, é aquilo que eu faço com as minhas ideias e com aquilo que penso e com aquilo que depois consigo criar. E, portanto, é criar as emoções que essa pessoa tem. Normalmente são sempre emoções boas, que as pessoas pedem para materializar, mas já tive algumas surpresas, tive algumas joias que me pediram para materializar um sentimento de dor. E que pedras escolheu? Que conchas, que materiais escolheu? Escolhi uma para pérola. representar dor. Escolhi uma pérola porque era o que fazia sentido ali naquele caso. Era o que tinha, no fundo... Mas é engraçado porque... Como é que uma joia pode ter tanta emoção, tantas energias num objeto e transmitir ao mesmo tempo consolação, dor, alegria, ascensão? É um misto de sentimentos que se põem e, portanto, foi um trabalho que não estava de todo, nunca me tinha ocorrido, mas que dá muito que pensar. Que bonito! Que bonito. E tem alguma tabela, entre aspas, em que pense, por exemplo, uma pessoa mais enérgica, corais encarnados, uma pessoa mais calma, pérolas brancas, mais para aqui. Não. Cada pessoa vai buscar uma energia própria. Não, mas tenho, por exemplo, tive uma vez um pedido para fazer um colar e depois tive uma reunião com um senhor para fazer uma joia cheia de cores e depois a certa altura ainda queria pôr mais e eu disse, não, vamos fazer 2, não, mas um só, porque a minha mulher é isto e pronto, eu fiz e depois disse, olha, se a sua mulher quiser fazer alguma alteração depois venha cá, porque eu achei que efetivamente iria fazer. E então, passado uns tempos, alguém me telefonou e depois disse, olha, posso ir aí para falar? E certeza, depois vai, eu não conhecia.
e disse, olha, eu mudo, mas eu vou contar o que é que aconteceu, o que é que o seu marido me disse, qual foi a razão porque é que isto foi feito. E, portanto, se quiser que eu mude, mas se não quiser, fica ao seu critério. Mas eu, na altura, sugeri em separar, mas o seu marido disse-me que era super divertida, super alegre, estou bem disposta, super... Eu não perguntei mais nada, quer dizer, o que é que eu ia perguntar? Quantos anos é que tem? O que é que faz? Não tinha nada que perguntar, já estava ali tudo dito. E insistiu. Então, era uma relação que estava péssima e que, pronto, e que isto tudo desenrolou esta relação toda e ficou uma situação fantástica, um casamento outra vez ótimo, de uns senhores que já tinham não sei quantos anos e que, pronto, tudo mudou na vida deles. E ele recebeu um presente enorme. Por causa daquela joia. Por causa daquela joia. Que história bonita. É. Aliás, as joias acumulam histórias, guardam histórias. Guardam histórias. E, portanto, tem-me acontecido assim ao longo da vida, sabe? Tantas coisas destas e depois de receber, sei lá, ramos de flores ou presentes, a agradecer, que bom, a minha vida mudou. Isso é muito pouco da vida das pessoas, não, mas quer dizer, é bom quando se consegue mudar, não é? Quando as pessoas conseguem ser felizes e contentes e alegres. De facto, a joia está ligada aos sentimentos fortes, porque quando casamos, quando há um noivado, há ali uma peça, há ali uma intenção. Não é uma coisa qualquer, é uma joia, porque é valioso. E os noivos, por exemplo, o processo dos noivos, quando vêm aqui fazer os pedidos de casamento, é tão querido. É tocante. É muito. É muita emoção. Solitário o seu? Não acho nada. Não, nada. Porquê solitário? Porque a criação tende a ser. Sim, mas não, eu não o sinto solitário. Poderia agradar-lhe até essa... Agrada-me, mas eu não sou uma pessoa muito solitária. Eu gosto de estar sozinha, mas não sou uma pessoa solitária. Muito bem, então tem essa componente, pelo menos. Mas gosto de estar sozinha, gosto de estar comigo. E com as peças que faz, Sim. as obras que faz, o que tem neste momento é seu, É. Presumo. Pode apresentar-nos essa joia que tem ao pescoço? É um colar que tem aqui no meio. Tem uma ametista, um topázio e estas pérolas barrocas toda aqui à volta. E depois está preso por um colar de pérolas com os segmentos de fios que são todos trabalhados. Isto pertence a uma coleção que se chama Renascer e, portanto, é como se fosse uma flor que está outra vez a brotar, que é aquilo que nós precisamos todos os dias, energia para renascer. E para nos reinventarmos. Qual é a pedra que mais gosta? Topázios, diamantes? Não consegue dizer uma preferida? Granadas, esmeraldas? Não, gosto de brilhantes, gosto de muitas... Sabe que as pedras... Não consegue dizer. As pedras têm, todas elas têm uma energia e dão uma força. E eu não consigo dizer que gosto de brilhantes, gosto imenso de pérolas barrocas, imenso. Gosto... se me disser assim, gosta das pérolas todas lapidadas, todas muito certinhas, de preferência, não. Mas é muito difícil no mercado e as pessoas aceitarem com lapidações muito diferentes ou em bruto. Eu gosto, por exemplo, dos diamantes em bruto, adoro. Mas é muito difícil, as pessoas não percebem, não gostam, não têm uma cotação de mercado. Eu acho que nem tudo tem que ter uma cotação de mercado para... Tem uma forma estética tão bonita, as pérolas barrocas são tão bonitas, naturais, que não têm que estar... Quer dizer, é bonito um bom brilhante lapidado, um brilhante em pera, é sempre bonito. Mas também é bonito um brilhante em bruto se for bem montado numa joia. Mas é mais difícil. Uma esmeralda, uma parte da esmeralda lapidada, outra parte em bruto, também gosto, mas há esmeraldas com cores lindas. Não sei, as pedras são todas fascinantes. São. Faz muitas joias com esse sentir da pessoa a quem se destinam, mas presumo que seja sempre um pouco fazer para si também, porque é artista, a criadora, já fez joias para si?
Para não irem para outra pessoa que não Já, João? já. E já fiz coisas para casa para mim, porque queria e não encontrava no mercado e, portanto, muitas das coisas de prata que fiz foi porque eu queria e precisava, e em vez de mandar fazer, fiz eu. As joias acontece exatamente a mesma coisa. E muitas faço e que não são para mim, mas depois não me apetece nada vender. E quando chega e me dizem, olha, foi vendida, eu disse, não acredito que foi o meu colar. Foi, eu não queria, porque não era para vender, mas nós temos que vender para viver. Realmente, às vezes, não... Mas quem comprou? Eu conheço e vai tratar bem. A pensar numa futura recompra. Isso é quase um filho. Vai ser bem tratado, vão cuidar dela. Sim, há coisas que não apetece nada a gente vender. Não é por ser agarrada, percebe? É porque, não sei, será que vão perceber o que é que levam? Se calhar não percebem. Tanto amor posto naquela obra, não é? E depois... E há esse trabalho de explicar, de contar a história da peça, a sua história da peça, que depois ganhará outra história. Sim, normalmente eu tento, mas não sei se... O que é que fica do outro lado? O que é que fica do outro lado? Mas sabe que às vezes, e vejo muitas vezes quando depois as joias voltam, e vê-se quando as pessoas têm atenção, cuidado e percebem, porque eu explico, olha, este anel não é pelo valor, não tem que ser necessariamente uma joia cara. Mas, por exemplo, um anel com uma pérola, na situação dos noivos, um anel com uma pérola, se levar uma pérola, não pode estar a lavar as mãos, não pode estar a pôr creme, não pode fazer isto. Um anel com brilhante, não vai para o frigorífico e põe no congelador e depois deixa cair o anel e depois tira o anel. Porque as pessoas acham que muitas vezes nada se estraga, mas não é verdade. Quer dizer, as coisas estragam-se, gastam-se e tem que se ter cuidado. E muitas vezes não se tem esse cuidado. Põe-se perfume, põe-se laca, põe-se, sei lá, cremes, vão para as massagens. Vou para a praia, e no outro dia estava aqui alguém que dizia que ia para a praia e que levava uma pulseira de ouro, quer dizer, qualquer dia fica... Eu disse, olha, qualquer dia vai ficar sem pulseira, mas está avisado. Pois, exatamente. Não é porque aquilo caia da mão, ou porque... Não, é que a areia desgasta o metal. E, portanto, que tantas vezes vai, não é ir uma vez à praia, é ir anos seguidos à praia. Gastrojoalharia. Este conceito foi peças criadas para chefes de estrelas Michelin. Foi. Conta um pouco como é que foi este convite, o que é que lhe pediram. Gastrojoalharia, para quem não saiba. Depois, gastrojoalharia é uma mistura, não é? Da joalharia com peças de gastronomia. E então foi exatamente os chefes com estrelas Michelin e que pediram para arranjar peças para apresentar para os restaurantes e para apresentar as iguarias que eles faziam. Como se fossem joias. Como se fossem joias. Então criamos peças de prata que foram feitas para isso e que, é evidente que têm mais funções, não é? Pode-se ter em casa meramente decorativas, pode pôr, sei lá, aperitivos, pode pôr folhas secas, pode pôr N coisas, pode pôr moedas, pode pôr no quarto com joias, pode pôr... Mas é toda uma outra experiência. Sim. Se uma ostra estiver numa... Exatamente. A função com que elas foram criadas foi exatamente para servir à mesa, porque existem as bachelas de prata, não é? Depois existem que são os pratos de prata que se metem por baixo dos pratos quando nós comemos. Agora, porque antes comia-se mesmo em cima dos pratos de prata. E depois existem também os marcadores, existem as travessas. Portanto, era criar, hoje em dia, há um culto tão grande da apresentação e do estético que estas peças valorizam mais, evidenciam mais a peça, a criação que o chefe fez. E isso agrada-lhe, atrai-lhe esses motivos, esses propósitos novos que vão surgindo. Sim. Portanto, não é um renascimento na sua arte, não são fases que vai tendo, mas há temáticas, propósitos que são os desafios estimulam. Que eu estava a falar, são os desafios. Eu lembro, por exemplo, houve uma altura que fiz imensos prémios e troféus para empresas. E lembro-me de um que foi, por exemplo, para a Brisa, e que eu queria fazer alguma coisa que tivesse a ver com autoestradas. E eu pensava, as autoestradas são retas. O que é que eu posso fazer? E então fiz exatamente uma autoestrada, um segmento de uma autoestrada
que era como se fossem duas faixas de cada lado, e que tinha a divisória do meio, mas que era para pôr em cima de uma mesa, para pôr canetas e para pôr os clipes e para pôr... Pronto, era um presente institucional. Mas que era, de facto, um bocadinho de uma autoestrada. Olhando, não se percebia exatamente o que quer dizer. Percebia-se que se soubesse e se eu dissesse, olha, isto é uma autoestrada, claro que se via logo que era uma autoestrada. Mas quem recebe não está à espera de receber uma autoestrada. Portanto, ou gosta ou não gosta, acha bonito ou não acha, gostaram muito bonito, mas depois estou a dizer, não, isto é mesmo uma autoestrada, efetivamente estava lá. Mas pronto, são os desafios que podia ter feito outra coisa qualquer, podia ter feito uma bandeja redonda, mas são um género de desafios que eu acho que eu gosto. Há desafios nos pôr à prova. Fez uma peça para o médico congolês Denis Mukwege, Prémio Nobel da Paz, creio que em 2018. Ele é um grande especialista nas sequelas das violações das mulheres no seu país. E a Maria João Bahia fez uma peça para um leilão, e esteve com ele. O que é que pensou? Porque estamos a falar de algo completamente diferente e terrível. Pois, olha, foi super fascinante esse desafio, e mais foi ter ficado sentada ao lado dele, que é o homem mais, não sei, mais encantador, mais extraordinário, sabe? Na forma como está na vida. Eu lembro-me que depois de ter estado a conversar com ele à mesa, e estava à direita dele, e pensei, que sorte que eu tive, que privilégio ter ficado à direita dele. Sorte dele. E que depois, calhar, a sorte dele, mas eu estava muito contente com a minha sorte. E então perguntei-lhe, disse-lhe, não sei, eu estava a contar, e aquilo era tudo uma história, que tinha feito o curso de pediatria, depois tinha feito o curso de ginecologia, depois tinha ido para o Congo e tinha criado, e depois tinha as mulheres todas que o protegiam dos ataques, que não tinha exército, não tinha nada. Portanto, aquilo era uma história arrebatadora, a pessoa ficava desfeita. Um exército de mulheres a protegê-lo, isso é uma ideia muito... Eram as mulheres que trabalhavam lá, as enfermeiras, ou não sei se são enfermeiras, mas pronto, as pessoas que cuidavam das outras mulheres. Que previam a segurança. Que previam a segurança. E então, lembro-me, a certa altura, eu disse assim, mas então faz-lhe imensa confusão estar aqui com nós, porque nós estávamos todas super bem arranjadas, não me lembro se aquilo era de smoking. Uma realidade diferente. Sim, faz-lhe imensa confusão estar aqui no meio de nós todas, porque eu senti-me pessimamente conforme estava vestida. E ele olha para mim e diz assim, nem penso numa coisa dessas. Eu sinto-me super honrado de estar aqui. Eu disse, então, mas porquê? Disse, então, porque o trabalho é domingo, não estão com as vossas famílias, não estão com os vossos filhos. Foram-se arranjar só para me receber. Já viu a sorte que eu tenho? E penso, realmente este homem não é... Não é? É uma visão completamente diferente, porque eu já estava-me a sentir, a pensar, caramba, não devia ter vindo assim, se calhar devia ter vindo de uma forma... Porque a realidade dele era tão diferente. O sofrimento dele não tinha nada a ver com a nossa experiência ali. E depois, não, eu disse, não, o trabalho que vocês tiveram é se arranjarem e porem-se o mais bonitas que conseguem, só para me receber. Já viu? Eu disse, pois, realmente é verdade, não estava a ver esse prisma. Mas é impressionante, não é? Um homem com uma bondade interior e incrível. Um homem incrível. Nós costumamos terminar estas conversas com uma sequência de perguntas à maneira de Proust, para tentar, pelos seus gostos, conhecê-la um pouco melhor também. E eu, depois desta pergunta, arrisco-me que a resposta esteja dada, mas perguntava-lhe sobre alguém na história da humanidade que tenha conhecido ou não, que a motive, que a fascine, que admire particularmente Maria João Bahia. Olha, há imensas pessoas que me fascinam. É muito difícil. Eu estive a pensar... Há muitas que me fascinam, mas há uma que me inspira, que é o meu pai. Porque eu acho que é um homem supremamente inteligente, com uma carreira brilhante e que admiro como pessoa, como artista. Já agora vou colocá-lo aqui, porque é um homem que conheci na rádio
há 25 anos e que continua. E a dedicatória, não E a é? dedicatória. Continua a ser, pois, Eu também foi tenho, atrás, eu também foi tenho atrás. dedicatórias. Vaidoso Mas, da sua dedicatória. eu também tenho dedicatórias Pois dele. acredito, ai dele. Também tenho, mas tenho Mas- aqui uma que você vai gostar muito de ver. Então, com todo o gosto. Mas isso é para uma pergunta, se calhar, mais à frente. Não? Então está É bem. desde já? Não, Ou é pode um ser mais livro? à frente. Muito Pode bem. ser mais à frente. Então, É o meu pai. começámos por falar dele e aqui fica certificado como essa figura fundamental naquilo que é hoje. E seguimos. E agora sigo com o objeto preferido. Um objeto que tenha a sua admiração, que realmente deve haver muitos. Mas um que lhe diga algo mais. O objeto que eu mais gosto foi uma pulseira que, por lapso, eu não trouxe. Mas é uma pulseira onde eu tenho gravado os momentos mais importantes da minha vida, mas também ninguém sabe, porque não é visível e, portanto, posso usá-la todos os dias, que ninguém sabe o que é que lá está, ninguém percebe. Gravados de que forma? Ou com pedras, ou com sinais, ou com enigmas, com letras trocadas. Não, eu faço... Uma vez pediram para fazer deram-me uma frase e pediram para eu fazer uma cruz ou um objeto. Preferência uma cruz ou um objeto com essa frase. Eu tive imenso tempo a olhar para aquilo e pensei, eu nunca vou poder pôr isto de maneira que as pessoas leiam, porque ninguém pode usar uma coisa destas com este texto aqui, porque isto é uma frase privada, não é uma frase pública. E então estive a tentar perceber como é que eu poderia montar aquela peça. E então fiz uma coisa que foi, isolei as letras todas, e baralhei as letras todas, e montei as letras todas ao contrário. Portanto, está lá, o E podia ser um 3, ou ter virado para cima, ou seja, só a própria pessoa que sabe o que lá está escrito. Um enigma. Uma chamada sopa de letras. A pessoa que só a própria sabe o que é que lá está, e mais ninguém sabe, mas também mais ninguém tem que saber. E, portanto, a minha pulseira é um bocadinho assim. Vamos ver imagens dela nesta nossa conversa. Perguntava-lhe por um livro que lhe seja particularmente especial, Maria João Bahia. Eu adoro biografias e adoro ler a história e saber os percursos da vida das pessoas e o que é que as motivou e o que é que... porque ao ler essas biografias, eu acho que aprende-se imenso. E ao longo da minha vida, a maioria, a nível, por exemplo, da educação dos meus filhos, eu fiz várias opções em função de muitos clientes que fui tendo e da experiência das coisas que foram contando. E saber ouvir, e saber estar atento, e saber perceber, ou pelo menos levar em consideração aquilo que as outras... Porque muitas vezes nós não ouvimos, só falamos e não ouvimos o que é que a outra pessoa nos diz. E tive clientes incríveis, e o testemunho da vida deles, que muitas vezes contam, não é? Porque aqui as pessoas conversam, às vezes, depois daquilo que querem, um bocadinho mais, e aprende-se imenso. E houve muitas coisas que eu mudei em função disso. E, portanto, se já gostava, cada vez gosto mais. E agora vou recomeçar a ler A Minha Vida com Picasso. A biografia de um revolucionário. Exatamente. Fica essa sua recomendação. Vamos à música. Vamos à Vamos música. à música. Qual o CD, o álbum? Olha, eu gosto com frequência. Eu gosto de muitas ser variedades. Pode ser dois. Depois eu trouxe 2 porque não podia trazer mais. Achei que 2 já era mais do que aquilo que me estavam a pedir. Eu gosto imenso de jazz. Portanto, trouxe este disco de Miles Davis e gosto imenso desta ópera de Rossini. E por essa interpretação em particular. E por esta interpretação Callas, Tito Gobbi. em particular. Maria João Bahia, que teve um avô maestro e compositor. É verdade. E conviveu com ele. Há memórias musicais desse convívio? Convivi com ele, mas eu era muito pequena quando ele morreu. Portanto, tenho... não sei, entre os filmes, os poucos filmes que existem, as fotografias e as histórias e a minha memória, não sei onde é que fico. Mas sei que gosto de café por causa dele, isso sei, porque lembro-me dele... Foi ele que introduziu ao café. Foi.
Pronto, muito criança ainda. Muito mínima, eu acho que devia ter, sei lá... Uma colherzinha. Sim, eu acho que devia ter... Ele adorava café e eu lembro-me dele estar sempre a tomar café e de eu chegar e dizer que queria, dava-me uma colher minúscula de café, que eram muito mais pequeninas das que são hoje em dia, e dizia, mas não diga nada, não diga nada. Eu adoro café por causa do meu avô. Recordo-me o nome do seu avô. José Paes. José Paes. Da Léria Silva. Sim, fez muitos dos fados de Coimbra. Existe a Leiria, uma Moura Encantada, dedicados à minha avó, e fez o Orfeão de Leiria também, que ganhou uma data de prémios na altura. Portanto, fez imensos cursos, era um homem assim fascinante. Eu lembro-me de ter convencido, eu devia ter para aí 3 anos, eu acho que é a memória mais curta que eu me lembro, e tinha uma galinha que ele me dizia que se eu a tratasse por Dona Pernosa, que é um nome difícil para uma criança dizer, que ela falava. E, portanto, eu lembro-me perfeitamente da galinha e de dizer Dona Pernosa para ela falar, assim... Memórias de família tão deliciosas. Memórias de família, pois é. Por falar, já que voltámos à família, conte-me um pouco do Condado da Bahia. Como nasce este condado? Esse condado nasce quando foram as descobertas do Brasil, depois era preciso haver governadores que iam tomar conta dos condados, dos terrenos que tinham sido conquistados. E houve um antepassado do meu pai, que foi para a Bahia e que ficou conta da Bahia e que durante uns anos esteve a organizar, a implementar e a integrar o condado e a reorganizar, a dar vida, estrutura a essa parte que era mesmo na Bahia, na zona da Bahia, no Brasil. Uma família histórica. Uma família histórica, pois é. As nossas heranças. É verdade. De tantas maneiras. Desse seu avô recebeu também essa criatividade, esse chamar da galinha. É muito belo, é muito poético também. É muito poético, não é? Dona Pernosa, e ela vem e fala. Daí um poema que lhe seja especial, Maria João Bahia. Olha, aqui trouxe-te este livro. Foi um livro novo que o meu pai me deu há muito pouco tempo, em 2021, que é O Futuro é o Presente Sem Tempo, que é um livro de pensamentos dele que eu tenho na minha mesinha de cabeceira e que leio de vez em quando. E depois outro livro de poemas que eu também gosto muito, que é do Eliot. T.S. Eliot. Sim. Que filme a faz sonhar? Que filme lhe diz mais? Que vê de vez em quando? Precisa de voltar lá? De onde tira... Eu gosto muito do Aviador. A história de Howard Hawks. Eu gosto imenso. Howard Hughes. Howard Hughes. Eu gosto imenso do filme. Não sei se é o que eu gosto mais de todos, mas é um dos que eu gosto mais. Mais algum de referência? Mais algum de referência? Que eu veja mais vezes? Sim, que... Vi no outro dia, este vai ser agora, que gostei imenso também, que vai ser agora foi nomeado agora para um Oscar da bomba atómica, que gostei imenso, o Oppenheimer. Gostei imenso. A história do Howard Hughes sedula pela história. Pela persistência daquele homem, por algum rasgo de genialidade barra loucura. Barra loucura, sim. É isso mesmo que me fascina. É o que eu digo, as biografias fascinam-me todas. Eu sou uma apaixonada pelas biografias. E ele, de facto, era um gênio, era um louco, mas um aventureiro, um sonhador, um criador. E alguém que inspira. Já atravessaram esta conversa, mas pedi-lhe a terminar, Maria João Bahia. Sim. Uma ideia para um mundo melhor. Para que fôssemos mais honestos com nós próprios. Eu acho que se nós
no outro que está ao nosso lado e que não fôssemos tão materialistas, tão egoístas e que fôssemos mais generosos. Muito daquilo que acontece e muitos dos nossos pensamentos, porque isto é tudo tão efêmero, não vale a pena. Não vale a pena tanto rancor, tanta vaidade e tanta necessidade de protagonismo. E Maria João também faz uma ação social, não é? Fazemos o que podemos. Mas eu acho que as pessoas deviam ser todas um bocadinho mais altruístas e pensar um bocadinho mais nos outros e menos nelas próprias. No fundo, o que é preciso é nós termos saúde para conseguirmos viver. Porque sem saúde não há nada e tudo o resto não é nada. E olhar com igual prazer uma pedra que se traz no peito ou uma que está no leito do rio. Exatamente. A arte de Maria João Bahia, nas conversas da Égide, porque a arte que nos une é a arte que nos fortalece. Maria João Bahia. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada por esta eu. entrevista. Muito obrigada.